bom sabermos que o quarto mandamento provavelmente é o mandamento mais polêmico de todos eles, especialmente a partir do século XIX e XX. O que eu digo polêmico é porque parece não haver nenhuma discórdia de que não é certo roubar, não é certo adulterar. Existe pouca gente que vai discordar desses outros mandamentos. Mas existe realmente uma grande divisão entre as igrejas, entre o cristianismo, no que concerne a este quarto mandamento, o mandamento da guarda do sábado. Eu digo que há uma polêmica, especialmente a partir do século XIX, porque por cerca de 19 séculos, o cristianismo foi bastante coeso, bastante unânime sobre esse assunto. Entendeu-se que a guarda do sábado, como é prescrita no Velho Testamento para os judeus, não tem mais validade para o cristianismo. Portanto, o cristão não tem a obrigação de observar o sábado da maneira como era requerido de Israel. Porém, ao chegarmos no século XIX, aqui nos Estados Unidos, surge um movimento começado por um pastor batista chamado William Miller, e ele começa a fazer alguns cálculos proféticos usando a Bíblia, e ele chega à conclusão de que Jesus iria voltar, se não me engano, no ano de 1884, 1888, não me recordo exatamente a data agora. E com todos esses cálculos, ele então começou a anunciar e dizer que ele havia chegado a essa conclusão pelas profecias de que essa era a data que Jesus haveria de vir. Então, esse movimento, pessoas começaram a se agregar a William Miller, muitas pessoas realmente começaram a se agregar, e esse movimento então começou a ser conhecido como adventismo, porque eles pregavam o advento da vinda de Jesus para aqueles dias. De fato, a coisa foi tão forte, o movimento foi tão forte, que muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, elas estavam doando suas terras, doando suas casas, suas posses, porque eles estavam certos que a profecia de Miller estava correta, os cálculos de Miller estavam certos, e então, para que eu vou precisar de um terreno, para que eu vou precisar de uma casa se Jesus vem me buscar amanhã? E no dia, finalmente, em que foi profetizado, pessoas se vestiram de branco, alguns subiram nos telhados das casas para esperar Jesus, e aconteceu o que todo mundo já imagina o que aconteceu, Jesus não voltou. Miller voltou para a prancheta, voltou a fazer cálculos, chegou à conclusão de que havia se equivocado por um ano, então anunciou uma nova data para a volta de Jesus, o povo foi tolerante com ele, aguardou mais um ano, entretanto Jesus não voltou naquela data. Ele ainda fez mais alguns cálculos, se não me engano ele fez uma terceira tentativa, mas finalmente ele reconheceu que estava errado, reconheceu de que não havia como chegar realmente a uma data sobre a volta de Jesus. William Miller arrependeu-se, confessou isso publicamente e terminou os seus dias servindo a Jesus na sua antiga denominação. Entretanto, passado o tempo e o crescimento desse movimento, vários grupos que começaram a se formar, viram naquele movimento a oportunidade de fundar uma nova denominação. E então, três principais pessoas, um por sobrenome Bates, não me lembro o primeiro nome, a outra era uma mulher chamada Ellen G. White, e mais uma terceira pessoa, eles resolveram não sair do movimento. Então, o próprio Miller saiu, mas eles resolveram dizer que Miller havia se equivocado, e eles mesmos fizeram cerca de mais outros 10 cálculos de 10 datas diferentes, e acabou que Jesus não veio coisa nenhuma, e isso então acabou sendo incorporado na fundação. Ali fundou-se, então, portanto, deste movimento, a denominação conhecida hoje como Adventista do Sétimo Dia. O interessante é que antes não tinha nada a ver com o sétimo dia, o movimento inicial tinha a ver apenas com a profecia, por isso era chamado de adventismo.
Entretanto, um dos 3 homens, uma das 3 pessoas que resolveram assumir aquele movimento e dar prosseguimento, ele acreditava que a guarda do sábado ainda era uma observação para o cristianismo. E então eles trouxeram isso. Por isso hoje, dentro do adventismo, que é a linha mais forte dentro do cristianismo, que hoje ainda defende que o sábado deve ser observado por todos os cristãos, você encontra, entre as suas doutrinas, você encontra a principal, que é a guarda do sábado, você encontra uma secundária, que é sobre o advento de Jesus, onde eles, para justificar o número de várias tentativas de dar a data do retorno de Jesus como falhou, eles então criaram uma doutrina onde eles dizem que Jesus, na verdade, realmente veio, só que ele veio numa outra dimensão, ali ele fez uma purificação no mundo espiritual, então Jesus realmente veio, eles não erraram nos cálculos, e esse se tornou um dos fundamentos. Ellen G. White acabou se transformando o principal nome até os dias de hoje do adventismo, porque ela escrevia muitos livros, e ela escrevia livros em formato de profecia, então até o presente dia, Ellen G. White é considerada a profetisa do adventismo do 7º dia. Os livros, a palavra de Ellen G. White tem para o adventista o mesmo peso que a Bíblia. Então, se você pegar um livro, por exemplo, adventista, ou se você escutar um pastor adventista pregando, você vai ver que ele fala sobre um assunto, por exemplo, a volta de Jesus vai acontecer desta maneira, então ele cita Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, para dar a base bíblica, e então ele cita Ellen G. White no livro tal, página tal. Ou seja, eles colocam a Ellen G. White no mesmo patamar da Bíblia. Pelo surgimento do adventismo, e o adventismo se tornou uma igreja muito forte, ela começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro, ela é uma igreja muito forte no Brasil, uma igreja muito forte aqui nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Eles têm uma belíssima organização, eles têm muitas escolas, eles têm um envolvimento muito grande com educação. E por conta disso, a partir então do século XIX, o cristianismo tem se dividido sobre esse assunto. Volto a dizer, nos 19 séculos anteriores, a igreja havia chegado num consenso de que a guarda do sábado não era mais uma obrigação para o cristianismo. Então, vamos ver aonde nós ficamos nesse assunto, vamos ver o que esse mandamento, o 4º mandamento, tem a ver com a nossa vida, se ele tem realmente alguma coisa a ver com a nossa vida. Então, como nós dizemos, first things first, então, primeira coisa, vamos ver o que esse mandamento não é, sobre o que realmente ele não está ensinando, porque ao eliminar o que não é para ser entendido, nós vamos começar a entender o que este mandamento tem a ver com a nossa vida. Para Ellen G. White, Apocalipse 1:10, onde diz que João estava na ilha de Patmos no dia do Senhor, essa expressão, no dia do Senhor, e ali ele recebeu a visão do Apocalipse. Para Ellen G. White, para o adventismo, João estava recebendo esta visão no dia do sábado, porque ela entende que o dia do Senhor, que a Bíblia está mencionando ali em Apocalipse, é o dia do sábado, como era realmente conhecido o sábado no Velho Testamento. De fato, o adventismo, seguindo as palavras de Ellen G. White, eles afirmam que o sábado é o selo de Deus que identifica a verdadeira igreja, identifica o verdadeiro cristão, enquanto que a substituição da guarda do sábado pela guarda do domingo, este é um selo do anticristo, porque segundo Ellen G. White, segundo o adventismo, o catolicismo é o responsável por ter trocado o dia de sábado do Velho Testamento para o dia de domingo, aonde o cristianismo normalmente cultua o Senhor, seja no catolicismo, através da missa de domingo, seja nos cultos evangélicos, através dos nossos cultos, que normalmente são nos domingos. O problema é que, na verdade,
Ellen G. White, o Adventismo, está totalmente equivocado com a expressão dia do Senhor no Novo Testamento. Porque é verdade que no Velho Testamento, o dia do Senhor era realmente o sábado. Mas no Novo Testamento, o dia do Senhor tem um outro significado, tem uma outra conotação. Porque o Senhor do Velho Testamento é Jeová, é o Deus que aparece no Velho Testamento como o Deus de Israel. Mas no Novo Testamento, o Senhor do Novo Testamento é Jesus. Ele é o Senhor do Novo Testamento. Tanto é que a igreja primitiva, eles se cumprimentavam, havia um cumprimento ordenado no governo, no Império Romano, onde as pessoas, ao se encontrarem, elas se saudavam dizendo: César é Senhor. César é Curios, a palavra usada em grego. E os cristãos normalmente retrucavam: Jesus é Senhor. Porque Jesus é o Senhor do Novo Testamento. Ele é o Senhor do Novo Testamento. Por isso, quando Apocalipse capítulo 1 diz que João, no dia do Senhor, recebeu a visitação das visões de Deus, aquele dia, na verdade, era o domingo. Por que domingo é o dia do Senhor? Porque domingo é o dia que passou a ser observado pela igreja cristã desde a ressurreição de Jesus. Porque muitas coisas importantes ligadas ao cristianismo aconteceram no domingo. Por exemplo, a ressurreição de Jesus, ela foi no domingo. Jesus morreu na sexta-feira, por volta do meio-dia, mas ele ressuscitou ao amanhecer de domingo. A Bíblia é muito clara sobre isso em Marcos 16, verso 9. Também a Bíblia diz que a aparição aos discípulos de Jesus ressuscitado aconteceu no dia de domingo. Várias outras aparições de Jesus depois de ressuscitado, elas também aconteceram no dia de domingo, como em Marcos 16, 1 a 11, Mateus 28, 8 a 10, Lucas 24, 34, Marcos 16, 12 e 13. A razão de eu estar mencionando todos esses versos não é para nós lermos aqui, mas para depois você que quiser ir verificar, você vai escutar a gravação e vai poder procurar esses versos. A Bíblia nos diz também que a bênção sobre os discípulos em João capítulo 20 foi dada também no dia de domingo. Também o dia em que o Espírito Santo veio para inaugurar a igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, naquele dia que ficou conhecido como o dia de Pentecostes, ou que já era conhecido, porque era uma festa judaica, mas coincidiu de no dia do Pentecostes ser exatamente o dia onde Deus inaugurou a igreja. Ali nasceu, na verdade, a igreja. A igreja foi concebida no Calvário, mas ela foi nascida no dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes era exatamente o dia de domingo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Exatamente por isso que o domingo começou a ser marcado para os cristãos como um dia onde Cristo se manifestava, onde fatores importantíssimos aconteceram. E por isso, para os cristãos, o domingo começou a ser, então, desde muito cedo, a ser conhecido como o dia do Senhor. Por isso, essa é a expressão, era isso que João tinha em mente quando ele escreveu Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Também erra o Adventismo ao afirmar que foi o catolicismo que mudou a observação do dia de sábado para o dia do domingo. Eles afirmam que isso só ocorreu no século IV, quando o imperador romano Constantino supostamente se converteu ao cristianismo e transformou o cristianismo na religião oficial. Da noite para o dia, depois de 3 séculos de perseguição, o cristianismo se torna a religião oficial. Nós temos muitas discordâncias com o catolicismo e falamos disso abertamente, mas nós temos que ser justos de que é mentira, de que foi o catolicismo que mudou o domingo como o dia de adoração, o dia para o cristianismo adorar. Na verdade, não foi.
como nós dizemos, foi os diversos eventos que coincidem com o dia de domingo no Novo Testamento que transformam imediatamente o domingo no dia do Senhor. Nós vemos isso já no livro de Atos, por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Diz ali o registro: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até meia-noite. No primeiro dia da semana, isto é, o domingo. Portanto, no livro de Atos, você percebe já claramente que o domingo era o dia de reunião, era o dia onde a igreja normalmente se reunia para culto. Você encontra também esta confirmação em 1 Coríntios 16, 2, aonde outra vez nós temos ali a informação de que o culto se dava no dia de domingo. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Diz ali: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Ele estava dando instruções sobre a oferta que deveria ser levantada para enviar para a igreja de Jerusalém, que neste momento aqui estava passando por muita necessidade. E então ele diz: então no primeiro dia da semana, reúnam as coletas para que então nós levemos isso para Jerusalém. Por que no primeiro dia da semana? Porque era quando a igreja se reunia. Portanto, o que nós temos realmente à luz das Escrituras é que o dia de sábado ele não é mais uma obrigação, ela não é mais uma obrigação de um dia específico. Como nós vamos ver adiante, o princípio continua válido, mas não existe mais uma obrigação com um dia específico e nem esse dia é restrito ao sábado, como nós vemos em Romanos capítulo 14. Romanos 14, 5 e 6. Paulo escreve a igreja que estava em Roma, e ali ele ensina dizendo: há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que a regra para o cristianismo é que não existe mais um dia especial para a observação. Mas ele está dizendo que não existe nada de mal se um cristão resolver separar um dia. Se ele quiser, por exemplo, observar o sábado. Eu vou observar, eu não vou trabalhar, eu vou só adorar a Deus, eu vou me dedicar ao Senhor nesse dia. Amém? Glórias a Deus. Não há nenhum problema nisso em si. Mas nós precisamos entender que essa tem que ser uma decisão sua, particular. Por isso Paulo está dizendo que aquele que faz questão de separar um dia e dizer esse dia é santo, amém, faça-o. Mas isso é entre você e Deus. Você faz isso para Deus. E aquele que não faz, aquele que não considera que aquele dia é um dia sagrado, a Bíblia diz, ele também está fazendo isso para Deus. Ele acha que não é, então está válido da mesma maneira. Portanto, o apóstolo Paulo dando claras instruções à igreja cristã. É bom lembrar que a igreja em Roma era uma das maiores colônias de judeus do império. Portanto, a igreja cristã de Roma, ela tinha muitíssimos judeus que faziam parte daquela igreja. E Paulo está instruindo uma igreja que tem muitos judeus e deixando claro para todos, incluindo os judeus, de que o sábado não é mais um dia requerido como lei para o povo de Deus, para o povo cristão. Também o adventismo erra quando ele procura afirmar que somente no quarto século
a Igreja Católica, por decreto, resolveu transformar o culto de domingo no dia santo, ao invés do sábado, e por isso eles chamam de selo do anticristo, porque eles se baseiam num versículo que existe lá em Apocalipse, melhor, em Daniel, que diz que o anticristo ele mudaria os tempos e as estações. Então eles ligam uma coisa com a outra e acham que essa mudança do dia do sábado para transferir para o domingo seria uma mudança de dias e estações, o que indicaria o anticristo, e com isso eles fazem uma conexão com o catolicismo. E com isso eles estão dizendo, basicamente, que nos 3 primeiros séculos do cristianismo, o cristianismo guardava o sábado. E é somente, então, a partir do 4º século que o cristianismo, por conta de um decreto do catolicismo, teria supostamente, então, mudado o culto para domingo. Isso não resiste ao teste da história. Porque quando você vai para os livros daqueles que são chamados pais da igreja, que foram os discípulos dos apóstolos, depois que morreram os apóstolos, os seus discípulos continuaram levando e conduzindo a igreja, e esses homens conhecidos até hoje como os pais da igreja, eles escreveram livros, eles pastorearam no século I, II, e esses escritores, existe o registro nesses seus livros que realmente o sábado não era observado pela igreja cristã. Como, por exemplo, Justino Mártir, ele escreveu no 1º século dizendo: mas o domingo é o dia que todos temos nossa reunião comum, porque é o primeiro dia da semana, e Jesus Cristo, nosso Salvador, neste mesmo dia ressuscitou da morte. Portanto, um dos maiores líderes da igreja cristã, do início ali do século II, ele está deixando claro, ficou o registro para nós, esses livros existem até hoje, de que o domingo realmente não era, ou melhor, que o sábado não era observado pela igreja cristã, mas sim o domingo. Também outro pai da igreja, conhecido como Inácio, ele escreveu dizendo: todo aquele que ama a Cristo celebra o dia do Senhor, consagrado à ressurreição de Cristo, mostrando aquilo que eu havia acabado de mostrar, que o dia do Senhor, na verdade, para o cristão, para o Novo Testamento, é o dia da ressurreição de Cristo, e não o sábado. E ele diz então: todo aquele que ama a Cristo celebra o dia do Senhor, consagrado à ressurreição de Cristo, como o principal de todos os dias, não guardando os sábados, mas vivendo de acordo com o dia do Senhor, no qual a nossa vida se levantou outra vez por meio dele e de sua morte, e que todo amigo de Cristo guarde o dia do Senhor. Outro escrito de Inácio, ele diz: aqueles que estavam presos às velhas coisas vieram a uma novidade de confiança, não mais guardando o sábado, porém vivendo de acordo com o dia do Senhor. Então, historicamente, desde o livro de Atos até nos 3 próximos séculos, você observa que o sábado não era guardado, não era observado pelos cristãos. Então, de onde vem esta noção de que o sábado deve ser continuamente guardado pelos cristãos, assim como era observado pelos judeus? É bom lembrar que para o judeu o dia de sábado Deus era tão específico sobre a obrigatoriedade da observação, que quem fosse pego não observando o sábado em Israel, ele era punido com morte por apedrejamento. Então não era uma lei qualquer, não era uma lei suave, era algo extremamente rígido que Deus exigia sobre Israel, e isso tem a ver, portanto, diretamente com as leis de Israel. Para nós entendermos como funciona então o 4º mandamento hoje, nós precisamos entender a diferença entre lei e preceito. A lei, nós vemos quando você está observando uma lei bíblica, quando você se atém a dia ou ritual específico. Se você necessita que um dia seja considerado especial, o sábado tem que ser no sábado, ou tem que ser no domingo, ou tem que ser na segunda. Se você necessita afirmar que há um dia específico que é consagrado, que é sagrado para o cristão, então isso é uma observação de lei. Mas quando nós vemos um
um preceito é diferente. O preceito, ele torna isso relativo. Eu realmente, à luz da Bíblia, eu preciso observar um dia entre 7. É isso que a Bíblia ensina como princípio. Eu devo descansar um dia entre 7. Este é o preceito, este é o princípio bíblico. Mas não importa necessariamente qual é esse dia. O que importa é observar o princípio que está estabelecido nesta lei. A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. Muitos tomam este verso erradamente e afirmam que nenhuma lei mais do Velho Testamento é válida, porque o fim da lei é Cristo. O problema é que eles entendem que a palavra fim nesse verso significa ending, significa terminar, acabar, é o finish de alguma coisa. Mas, na verdade, tanto em português como em inglês, a palavra fim, ela também tem o sentido de propósito. Então, o fim da lei é Cristo. Paulo está dizendo, não de que Cristo, ele cancelou a lei e que a lei não existe mais, porque isso seria contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse. Porque Jesus mesmo ensinou e ele disse, eu não vim cancelar a lei, eu vim cumpri-la. Então Paulo não está indo contra Jesus. O que ele está dizendo, o fim da lei é Cristo, ele está dizendo o propósito, o objetivo da lei é apontar para Cristo. Cristo, portanto, é o propósito de toda a lei que nós encontramos em toda a Bíblia, não somente no Velho Testamento. Portanto, nós precisamos entender que o princípio do sábado é um princípio de uma lei que vale para o cristão, sim, e nós devemos observar não com um dia específico, mas sim como um dia de descanso a cada 7 dias. 6 dias trabalhamos, um dia nós descansamos, porque isso aponta para Cristo. Estas leis, todas elas apontavam e se cumpriram em Cristo. É exatamente por isso que o sábado foi um problema polêmico, inclusive na vida de Jesus e dos apóstolos. Porque os fariseus, eles criticavam Jesus, porque Jesus, uma certa vez, estava passando por um campo de trigo com os discípulos, e eles estavam com fome, e no meio do caminho eles foram arrancando algumas espigas ali de trigo, e eles começaram a mastigar os grãos. Os fariseus, os judeus, eles começaram a criticar Jesus, dizendo que ao pegar aqueles grãos, os discípulos de Jesus estavam trabalhando no sábado e, portanto, estavam quebrando a lei. Jesus mostrou que aqueles homens eram hipócritas. Jesus disse para eles, fariseus hipócritas, se você estiver no dia do sábado, e se um animal seu, uma ovelha sua, cair num poço, você por acaso vai deixar ela se afogar? Você não vai fazer todo o esforço, mesmo no dia do sábado, para salvar aquela ovelha que é sua propriedade? E eles dizem, ora, aqui estão os meus apóstolos, em outras palavras, que valem muito mais do que uma ovelha, valem muito mais do que um animal. Então não existe nenhuma quebra de lei em comer alguns grãos por uma fome que eles estão passando, até mesmo porque eles estão trabalhando para o Senhor. Eles são apóstolos do Senhor. Em outro momento, essa hipocrisia chega a ser tão radical que a Bíblia diz que Jesus curou um coxo, se não me engano. Ele curou um homem no dia de sábado. E aqueles fariseus viram um milagre com os seus próprios olhos, mas ao invés de se preocupar com o milagre, eles se preocuparam com o fato de que o milagre tinha sido feito num sábado. Como Jesus era um homem de Deus, eles entenderam que Jesus então estava trabalhando no sábado. E criticaram Jesus por fazer milagre num sábado. Portanto, isso sempre foi uma controvérsia de enorme hipocrisia, desde o tempo dos dias de Jesus e continua sendo até os nossos dias. Por isso Jesus, nessa contenda, nessa discussão sobre este assunto, ele disse aos judeus em Mateus 12:8, dizendo, eu sou o Senhor até mesmo do sábado. Ele disse, eu não estou aqui para servir o sábado, mas o sábado está para me servir, porque eu sou o Senhor do sábado.
Portanto, eu sou aquele, essa expressão de Jesus, ela significa basicamente, eu sou uma autoridade maior do que a do sábado. Sou eu que mando o que pode e o que não pode ser feito no dia do sábado, porque eu sou o Senhor. Eu não sou submisso ao sábado, mas o sábado é submisso a mim. É claro que Jesus estava falando como Senhor, como Deus, ele estava falando como Curios, o Senhor do Novo Testamento. Nós não podemos necessariamente falar a mesma coisa. Em Colossenses capítulo 2, 16 e 17, o apóstolo Paulo nos advertiu, a nós cristãos, de que nós não devemos ceder à pressão de acusações legalistas que cobram do cristão observações de leis, observação de rituais do Velho Testamento. Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17. Paulo diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aqui ele está falando a mesma coisa que ele falou em Romanos, de que o fim da lei é Cristo, só que ele está falando com outras palavras. Ele está dizendo que ninguém venha cobrar de você que você tem que observar o sábado para ir para o céu, que você tem que observar o sábado para ser cristão, ou que você tem que fazer algum sacrifício de animais, ou fazer algum ritual para que você seja salvo, porque, na verdade, todas estas coisas eram sombras do que haviam de vir. O que é essa expressão? Essa expressão significa de que Deus falou no Velho Testamento usando simbolismos que não podiam ser compreendidos naquele tempo, porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas uma vez que Jesus veio, todas aquelas coisas apontavam simbolicamente para a pessoa de Jesus e para a obra de Jesus. Por exemplo, o tabernáculo, o culto de Israel consistia em você ir até o tabernáculo e ali você fazia vários rituais. O próprio tabernáculo é um símbolo de toda a obra de Jesus. Por exemplo, quando você entrava no tabernáculo, que só tinha uma entrada, não tinha outra porta, era somente uma entrada, você era forçado a entrar por aquela porta, se você quisesse entrar num relacionamento com Deus. Então aí você já vê o cumprimento de Jesus. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou a porta. Jesus também disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, aquela porta única já representava Jesus. Quando você dava o primeiro passo por dentro daquela entrada, você dava de cara com o altar do sacrifício. Você não podia fazer mais nada enquanto você primeiro não chegasse diante do sacerdote e oferecesse um sacrifício do cordeiro, do animal que deveria ser sacrificado e queimado a Deus, para então você entrar em relacionamento com Deus. Ora, aquele altar, ele representa exatamente o sacrifício do cordeiro, que é Jesus Cristo. Portanto, ali está já Jesus como a porta, Jesus como o sacrifício perfeito que nos permite entrar em relacionamento com Deus. E depois disso você vai entrando em todos os objetos, cada um deles era um símbolo, era uma sombra daquilo que apontava, na verdade, para Jesus Cristo. Por isso o que Paulo está dizendo é: para o cristão não resta sábado para ser observado ritualisticamente. Como princípio, sim, mas ritualisticamente não resta mais, porque isso se cumpriu em Jesus Cristo. Isto era uma sombra que se cumpriu em Jesus. Por isso, Paulo, na verdade, nos dá uma ordem. Em nome do Espírito Santo, ele nos diz: não permita, você cristão, que ninguém te julgue pelo dia de sábado ou qualquer outra coisa desse gênero. Em Gálatas 4, 9 a 11... Gálatas 4, 9 a 11, Paulo também argumenta que muitos crentes estavam voltando à prática de princípios elementares.
Eles estavam voltando a práticas da lei judaica, apesar de terem sido já ensinados sobre isso. Gálatas 4, 9 a 11, acompanhe comigo. Diz ali ele, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estamos voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Ele estava, na verdade, censurando a igreja da Galácia, porque ela estava observando rituais judaicos, inclusive observância de dias, meses e anos especiais. E Paulo está dizendo que, na verdade, para o cristão, você fazer isso é um retrocesso, é você voltar uma aliança antiga que provou não ser capaz de realmente aproximar o homem de Deus. Por isso ele está dizendo, se vocês optarem como cristãos de viver pela lei, eu temo que o meu trabalho sobre vocês tenha sido em vão. Em outras palavras, o meu trabalho sobre vocês foi perdido, porque na verdade não é isso que Deus espera de nós. Portanto, guardar dias, meses, tempos e anos não é um princípio bíblico. O que falham aqueles que guardam o sábado, que observam e defendem a guarda do sábado, é entender que a Bíblia claramente, explicitamente, sem sombra de dúvida, ela afirma que o sábado, como dia exclusivo de adoração, era um sinal, era uma exigência de Deus somente para com Israel e ninguém mais. Nós temos ensinado recentemente que é muito importante você observar as promessas da Bíblia e você orar sobre essas promessas e pedir que essas promessas se cumpram na sua vida. Mas preste atenção, aqui existe um perigo. Você sempre tem que ter certeza de que você não está se apropriando de uma profecia que é exclusiva para um outro povo. Por exemplo, existe profecia exclusiva na Bíblia para o Egito. Existe profecia exclusiva da Bíblia para outras nações. Não adianta eu reivindicar aquela profecia para mim, aquela promessa, porque ela é específica para um povo. Da mesma maneira, é um erro você pegar uma profecia que a Bíblia claramente afirma que é para os judeus e você tentar reivindicar para você como cristão. Esse é um dos erros, por exemplo, dos testemunhos de Jeová. Eles acreditam que a profecia de Apocalipse, que fala que nos dias da grande tribulação, Deus vai levantar 144 mil testemunhas, que serão testemunhas de Deus na face da terra. Eles afirmam que essas 144 mil testemunhas são os testemunhos de Jeová. Só que o número deles já passou de 144 mil faz muito tempo. O problema é que o texto de Apocalipse claramente afirma que os 144 mil, eles são das 12 tribos de Israel. Portanto, é muito explícito que aquela profecia fala de judeus, não tem a ver com nenhum cristão. Da mesma maneira, a guarda do sábado, como ela aparece no Velho Testamento, ela é para os judeus e não para o cristão. Veja comigo Êxodo capítulo 31. Êxodo 31. Verso 12 a 17. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. A quem? A quem? Os israelitas. Ele foi específico, ele foi claríssimo. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Deus está dizendo que o sábado é um sinal entre quem? Entre Deus e os israelitas. Mais específico que isso, impossível.
guardem o sábado, pois para vocês quem? Os israelitas, o sábado é santo. Deus especifica, para você judeu, para você israelita, o sábado é santo. Se nós formos ver o entendimento então inverso disso, significa que para os outros que não são judeus, o sábado não é santo. Ele é só mais um dia comum. Continuando. Aquele que o profanar terá que ser executado. Imagine se fôssemos observar essa lei hoje. Isso era válido para Israel, porque Israel era o povo aliançado com Deus, eles tinham a obrigação de guardar a lei de Deus. Então, quem não observasse o sábado em Israel deveria ser executado, porque caso contrário, ele estaria trazendo maldição, ele estaria permitindo o diabo entrar em Israel e causar destruições sobre o povo de Deus. Por isso, essa decisão radical de Deus, que parece até mal, mas na verdade tem o sentido de proteger uma nação inteira. Por isso, a não observância do sábado para o judeu era punível com pena de morte. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do meu povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Portanto, Deus deixou claríssimo em toda a Bíblia de que é uma aliança entre Deus e os judeus. No verso 17 diz assim: isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, no 7º ele não trabalhou e descansou. Então o adventista pega esse texto e diz, mas também na lei dizia que se você tivesse um escravo que fosse de uma outra nação, ele também tinha que observar o sábado. Diz também que o estrangeiro que estivesse em Israel, ele também teria que observar o sábado. Então o sábado não é só para os judeus. De novo estão errando, por quê? Porque o que está sendo falado é que quando o escravo ele fizesse parte de Israel, ele seria parte do povo, ele deveria fazer, em outras palavras, ele deveria ser considerado um prosélito, ou seja, alguém que agora se tornou um judeu, como Ruth, por exemplo, que na verdade era moabita, mas ao casar-se com Boaz, ela faz um pacto, ela diz primeiro, na verdade, ela diz para sua sogra, o teu Deus será o meu Deus. Em outras palavras, ela se torna judia por adoção, ela adota a fé judaica. Portanto, na verdade, a Bíblia está dizendo que quando alguém quisesse fazer parte do povo de Israel, e não fosse naturalmente, então ele deveria observar todas as leis. Mas você dizer que as outras nações que não são judaicas devem observar o sábado, é você violar o texto sagrado. O texto claramente identifica que o sábado é uma das alianças, é um dos sinais da aliança que Deus fez com Israel. Na verdade, são 2 principais sinais, é a circuncisão e a guarda do sábado. Esses são os 2 sinais da aliança que precisam ser observados. É interessante que em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, Deus começa esse mandamento dizendo, lembre-se do dia do sábado. Deus apela para a lembrança, ou seja, ele está mostrando que o sábado tem que se tornar um memorial, ele tem que se tornar um símbolo de trazer a lembrança para Israel, porque ele era um símbolo daquela aliança. Mas quando nós vemos no Velho Testamento, no 4º mandamento, Deus dizendo, lembre-se, ou seja, use a memória, use isso como um memorial, para se referir ao sábado, isso imediatamente nos transporta para o dia da Santa Ceia, aonde Jesus partiu o pão, e ele disse, vocês devem fazer isso em memória de mim. Ou seja, ele diz, essa é a nova aliança que eu estou fazendo, ou seja, a velha aliança agora já foi cumprida em Jesus, agora nós cristãos participamos de uma nova aliança. E qual é o sinal dessa nova aliança? A Santa Ceia. Ou seja, a Santa Ceia é um memorial para nós. Portanto, para os judeus, eles tinham a circuncisão e a guarda do sábado como símbolo, como aliança de que eles eram o povo de Deus. No Novo Testamento, o símbolo da aliança com Deus, da igreja, do cristão, até o dia de hoje, é o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor.
Para eu entrar numa aliança com Deus, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eu passo a observar regularmente a Santa Ceia do Senhor. Portanto, é uma ordem exclusiva para Israel que não tem nada mais a ver com a Igreja de Jesus. Além do mais, a palavra de Deus nos diz em Gálatas 5:3, que se escolhermos viver pela lei do Velho Testamento, nós então teremos que cumprir toda a lei. Porque em Tiago 2:10 diz que se você cumprir todas as leis, mas quebrar uma, você quebrou todas as leis. Você se torna transgressor por causa de uma lei que foi quebrada. Imagine que você paga os teus táxis sempre corretamente, nunca defrauda um centavo sequer, você é um excelente trabalhador, você é honesto em todos os seus negócios, em todas as suas atividades, você é um homem exemplar, uma mulher exemplar, mas então o guarda te para no trânsito porque você passou o sinal vermelho. Você não pode usar como argumento de que o policial não pode te dar a multa porque você é um cidadão honesto, porque você é um trabalhador honesto, porque você paga todos os teus impostos, porque na verdade não é sobre isso que ele está te punindo. Ele está te punindo porque você quebrou uma lei, e ao quebrar uma lei, não importa se você cumpriu todas as demais, você se torna culpado da lei que você quebrou. Portanto, Paulo está dizendo, se você como cristão quer viver pela lei, então não é só o sábado não, você vai ter que começar a cumprir todos os rituais do Velho Testamento e não pode falhar em nenhum deles, caso contrário você quebrou. E aí é um problemão. Aí é um problemão pelo seguinte, porque Deus tinha ordenado não apenas a guarda do sábado para Israel, ou seja, um dia sabático, mas ele também ordenou um ano sabático. A cada 7 anos, Israel deveria deixar a terra repousar por um ano. Por um ano eles deveriam confiar em Deus e se alimentar do fruto espontâneo da terra. O propósito disso é para que a terra descansasse e não perdesse o seu vigor. O que os portugueses fizeram lá no Nordeste do Brasil, que por centenas de anos eles exploraram com a plantação de cana e algodão e outras coisas, o que aconteceu com o Nordeste é hoje uma terra que não produz quase mais nada. Era exatamente isso que Deus estava poupando Israel, dizendo, a cada 7 anos você vai observar um ano inteiro. Nem Israel e nem os adventistas jamais observaram esse ano sabático. Então, se o adventista ou qualquer cristão que queira guardar o sábado, então ele também tem que guardar o ano sabático. E aí que a porca torce o rabo. Porque, na verdade, ninguém jamais conseguiu confiar em Deus a esse ponto, nem Israel e nem os adventistas. Além do mais, se você vai observar a lei, e se você é homem, então pode ir para a faca, pode se preparar para a circuncisão. Eu quero que os homens digam, graças a Deus, que eu vivo no tempo da graça e não da lei. Diga os homens, ufa, que bom viver no tempo da graça. Porque se você quer observar a lei, quer viver pela lei, guardar dia de sábado e coisa e tal, então pode começar a circuncidando todo homem. Pode ir para a faca todo mundo. Não é isso que Deus realmente fala. Agora, o sábado, quando nós observamos no Velho Testamento, é incluído dentro dos 10 mandamentos, e aí a gente fica perguntando, mas se aquilo era um pacto só para Israel, por que Deus incluiu o dia do sábado nos 10 mandamentos? Por que Ele incluiu no código em que proíbe, por exemplo, matar, proíbe roubar? Por que Deus então incluiu uma lei que não seria válida para os cristãos? Não é que a lei não é válida, volto a dizer, como princípio, o dia sabático continua valendo para o cristão. O que não vale mais é o ritual de observar-se um dia específico e nos moldes em que isso era observado no Velho Testamento. Nós vimos que os 10 mandamentos estão divididos aonde Deus primeiro mostra sobre o respeito devido a Deus e depois o respeito devido ao ser humano. Os 3 primeiros mandamentos, não adorarás a outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura,
E qual é o outro mesmo? Que eu esqueci agora. Enfim, você vê lá, está lá na Bíblia. Ok? Claramente são sobre... não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, esses três claramente falam do respeito do homem para com Deus. O respeito que Deus exige para com a adoração do homem a Deus. Agora nós vamos começar a entrar nas leis onde Deus ensina o respeito para com o ser humano. E o quarto mandamento, ele é exatamente o mandamento onde ele faz a transição do respeito, do respeito a Deus para o respeito ao homem. Porque no quarto mandamento você tem as duas coisas. No quarto mandamento você tem o respeito a Deus, porque ele diz, você observará o sábado, porque o Senhor, o teu Deus, ele trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Então, por causa da obra da criação de Deus, é que o sábado deve ser observado. Então, em respeito a Deus, eu vou observar o dia sabático. Mas o sábado, a Bíblia diz, foi feito para o homem. É o que diz também em Marcos 2, 27. Jesus disse, o sábado foi feito para o homem não foi feito para o sábado. O sábado, em outras palavras, foi feito porque o homem precisa do sábado, não é o sábado que precisa do homem. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é, o sábado é uma lei favorável para você, ela é para o teu bem, ela é, na verdade, a demonstração de amor para com você, para com a tua vida. E nós já vamos entender isso, porque como nós mostramos na pregação de introdução aos 10 mandamentos, nós vimos que os 10 mandamentos eles são o fundamento de toda a jurisprudência no mundo ocidental, ou seja, todos os códigos de lei que existem no mundo ocidental, eles foram baseados nos 10 mandamentos e na Bíblia. Portanto, tudo aquilo que você conhece hoje como direito trabalhista, direito humanitário, direito do homem, direito da mulher, direito da criança, direito do idoso, tudo isso, na verdade, foi tirado das Escrituras Sagradas. E as leis trabalhistas, elas são tiradas, elas têm como princípio a observação do dia do sábado e depois o desenvolvimento disso ao longo do Velho Testamento. Porque quando Deus disse, trabalharás 6 dias, mas no 7º você vai descansar, Deus está, na verdade, reconhecendo o direito do trabalhador. Ele está reconhecendo, você trabalhou duro, você tem o direito a descansar. Mais do que direito, na verdade, nós vamos ver, nós temos a obrigação de descansar. Portanto, é do direito estabelecido nos 10 mandamentos, no 4º mandamento, de descansar no dia do sábado, que veio a noção de que você deve trabalhar, e as leis trabalhistas do mundo ocidental entendem que você não pode continuar trabalhando meses a fio sem ter dias de descanso. Então, é comum no mundo ocidental que você vai trabalhar 5 dias ou 6 dias, mas você vai então ter intervalos de descanso. É dessa noção de intervalos de descanso que surgiu a noção de você também tirar férias, porque se a cada 6 dias eu preciso de um dia de descanso, então também depois de vários meses de trabalho, eu também preciso de pelo menos algumas semanas de descanso. É desse mandamento que, na verdade, demonstra a dignidade que o trabalhador tem do seu trabalho, de que ele também não pode ser colocado para trabalhar em trabalhos que tirem sua dignidade, ele não pode ser colocado para trabalhar como trabalho escravo, onde não vai ser reconhecido o seu trabalho, ele não pode ser colocado em trabalhos que vão, na verdade, destruir sua saúde ou sua qualidade de vida. É desse mandamento, na verdade, que começam a surgir todas as leis que garantem direitos, o reconhecimento ao trabalhador. Agora preste atenção nisso. Quando Deus estabelece de 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, Deus estava não só criando o dia de descanso, mas Deus estava criando o conceito daquilo que nós chamamos de semana. Semana. Preste atenção nisso. Qual é a origem dos nossos meses? A origem dos nossos meses é porque é o tempo que a lua leva para completar os seus ciclos. Isso é um mês.
Ou seja, é algo que pode ser computado, é algo que pode ser acompanhado pela astronomia. Você observa a lua e você observa os ciclos, então você sabe, isso é o que nos trouxe aquilo que hoje nós chamamos de meses. Porque ele é baseado em algo fixo, em algo que existe na natureza, existe na cosmologia. O que é o nosso dia? O nosso dia é quando a Terra completa um ciclo de uma volta inteira em torno do seu próprio eixo. Isso é um dia. Agora, o que é uma semana? De onde veio uma semana de 7 dias? Não existe nada, nem nas estrelas, nem na lua, nem na terra, que justifique que uma semana deveria ter 7 dias. Por que a semana não pode ter 5? Por que a semana não pode ter 20? Não existe nada, então já tentaram teorizar de onde veio isso, de onde veio essa origem da semana de 7 dias, e que em todos os povos da antiguidade eles observavam uma semana de 7 dias. De onde veio tudo isso? E houve gente que tentou mudar isso. Por exemplo, na Revolução Francesa, que aconteceu no século XVIII, a Revolução Francesa foi uma revolta, até certo ponto justificado, contra os abusos da igreja, especialmente a igreja católica, que dominava naquele período. Eles se levantaram, e os intelectuais, os cientistas se levantaram e disseram: não queremos mais a igreja mandando em nós e determinando todas as coisas. Então, eles procuraram usar a razão humana, a inteligência humana, para tirar tudo aquilo que fosse de Deus de cena. E uma das coisas que a Revolução Francesa tentou fazer foi mudar a semana. E por 12 anos, na França, a semana deixou de ser 7 dias, porque o número 7 é praticamente uma assinatura de Deus na Bíblia. O número de tudo que é referente a Deus tem o número 7. São 7 trombetas, 7 pragas, 7 dias na semana, 7 isso, 7 aquilo. Então, é evidente que o número 7 remete diretamente para a Bíblia. E como a Revolução Francesa queria eliminar o conceito de Deus, eles então resolveram mudar a semana e dizer: não, a semana não pode ter 7 dias. E por 12 anos, na França, a semana era constituída de 10 dias. Sabe o que aconteceu? Então eles trabalhavam 9 dias e descansavam o 10º dia, para contradizer as Escrituras. O que aconteceu em 12 anos foi o seguinte: eles também pensavam assim: em vez de descansar tanto, ao fazer uma semana a cada 10 dias, você vai descansar menos tempo, então nós vamos ter mais tempo de trabalho, consequentemente nós vamos ter mais produtividade. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. A produção nesses 12 anos caiu drasticamente. Animais começaram a morrer aos milhares. O que é isso? Animais começaram a morrer aos milhares de exaustão. Homens perdiam sua força de trabalho e poder de concentração. O resultado foi que os índices de acidentes de trabalho, de exaustão e de doenças começaram a crescer alarmamente, porque, na verdade, provou-se de que tentar substituir o padrão da Bíblia de 7 dias da semana foi um dia que, ao invés de gerar mais produção, trouxe somente destruição. Agora preste atenção nisso, e agora você vai começar a glorificar a Deus. Porque somente agora, recentemente, uma parte da biologia, conhecida como cronobiologia. A cronobiologia é a parte da biologia que estuda os ciclos biológicos dos seres vivos. E a cronobiologia descobriu recentemente que há em quase todos os seres vivos, plantas, animais e seres humanos, existem em quase todos os seres vivos um padrão biológico de 7 dias. Ou seja, os nossos ciclos, tanto de plantas como do ser humano, o nosso corpo ele vai funcionando por ciclos de 7 dias. Quem descobriu isso foram os cientistas, não foi lendo a Bíblia.
foi indo para a ciência, foi indo para o microscópio, foi indo para análises científicas, e eles descobriram que o ser humano e as coisas vivas, elas dependem de ciclos de 7 dias. No livro que foi escrito por cientistas, intitulado Segredos que o relógio do nosso corpo revela, eles descobriram, por exemplo, que o ciclo de pressão arterial, os ciclos hormonais, as respostas imunológicas às infecções, a produção de sangue e de químicos da urina, e até o batimento cardíaco opera num padrão de 7 dias. Sempre a cada 7 dias, esses ciclos estão recomeçando, eles estão se reiniciando. Foram feitos experimentos com animais e eles conseguiram provar que existem ciclos de 7 dias que governam muitos aspectos da vida das moscas, de ratos e outros animais. O interessante é que não foram encontrados ciclos que se completassem em 5 dias, em 6 dias, em 8 dias, em 9 dias ou em outra coisa. Apenas ciclos que se completam em 7 dias. Em outras palavras, o Criador sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele disse: você vai trabalhar 6 dias e no 7º você vai descansar, porque no domingo recomeça um novo ciclo. No dia quando você descansar, trabalhar 6 dias e descansar o seu próprio corpo, a sua própria biologia vai recomeçar um novo ciclo. Então Deus estava dizendo: é assim que você vai funcionar perfeitamente, no máximo do seu potencial. É exatamente por isso que o princípio do sábado continua válido para o cristão. O princípio de que eu não devo continuar trabalhando exaustivamente sem reconhecer, em primeiro lugar, que eu devo respeitar o próprio corpo que Deus me deu, que opera em ciclos de a cada 7 dias. Portanto, eu devo trabalhar e eu devo ter um dia de descanso entre 6, porque é isso que a Bíblia estabelece. Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. Então, para a minha própria saúde, para a saúde do meu corpo, para a minha saúde mental, para o meu bem-estar, eu preciso operar dentro do padrão que Deus estabeleceu. Não importa se o seu dia de descanso vai ser o domingo, não importa se o seu dia de descanso vai ser segunda-feira, o que importa é que você não pode violar esse princípio e continuar a trabalhar sem parar, porque você vai estar violando um princípio que Deus estabeleceu. Entretanto, o dia de descanso do sábado, ele tem muito mais a ver do que apenas descansar, no sentido de apenas deitar numa rede, né, e relax. Também isso. Entretanto, o sentido de descansar tem que ser o mesmo sentido que Deus descansou da criação. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas em quantos dias? 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. Agora eu pergunto, Deus se cansa? Então o que significa descansar no 7º dia que Deus descansou? Descansar significa cessar aquilo que Ele estava fazendo. Ou seja, por 6 dias Ele criou, no 7º dia Ele cessou a criação. A partir do 7º dia em que Deus descansou, nada mais que existe no universo foi criado. Tudo que existe desde aquele dia são coisas que agora simplesmente vão seguindo os seus ciclos. A física descobriu isso, explicou isso no linguajar da ciência, dizendo que o universo ele é um sistema fechado, onde não existe mais criação de energia. Ou seja, tudo que tinha que existir já existe. Não há mais energia nova surgindo. Você pode ter a energia de um corpo que morreu, foi sepultado, foi colocado na terra, da terra virou estrume, virou esterco, do esterco a grama se absorveu aquelas proteínas, aqueles benefícios, a vaca foi lá e comeu, agora a vaca tem a energia que antes estava numa pessoa, mas o fato é que essa energia não foi feita nova, ela apenas está mudando de local. Em outras palavras, a própria física reconhece que a Bíblia está corretíssima quando ela disse que
Deus criou por 6 dias, e então Deus cessou a criação. Porque desde que Deus cessou a criação, nada mais é criado. Tudo agora existe em consequência da obra de Deus. Portanto, descansar nesse sentido significa fazer cessar, interromper o que você está fazendo com um propósito. Em outras palavras, o dia sabático deve ser observado porque é uma priorização da vida. É o homem fazer-se entender e deixar os outros entender que ele é digno e ele não é uma máquina, ele não é um animal de carga, ele não é um escravo que tem que trabalhar sem cessar. Não, eu sou livre, eu sou uma criatura digna e Deus me fez para que eu preserve o meu corpo. Portanto, eu preciso priorizar não apenas trabalho na minha vida, mas eu devo lembrar que também eu vivo da palavra de Deus. É esse princípio que Jesus repetiu no Novo Testamento, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, o dia sabático para o cristão é você reconhecer que existem outras prioridades na vida além do trabalho. O irmão César estava comentando comigo ontem sobre o seu vizinho. Ele está aposentado, já idoso, aposentado, com câncer de pele, mas até o dia de hoje ele é jardineiro, ele faz 8 casas por dia. Ele é aquilo que nos Estados Unidos é chamado de workaholic, é a pessoa viciada em trabalho. É exatamente isso que Deus está combatendo com o 4º mandamento. Ele está dizendo: você precisa trabalhar, porque o trabalho dignifica o homem. Entretanto, você não pode viver para o trabalho. Você tem coisas mais importantes na vida. Por isso, o 4º mandamento, ele nos mostra que eu devo correr atrás dos meus projetos, atrás dos meus sonhos, mas eu não posso esquecer de que eu tenho que ter tempo para mim mesmo, eu tenho que ter tempo para a minha saúde, eu tenho que ter tempo para o meu descanso, eu tenho que ter tempo para ler um bom livro, para assistir um filme, eu tenho que ter tempo para a minha família, eu tenho que ter tempo para a casa de Deus, eu tenho que ter tempo para Deus. O 4º mandamento, ele funciona como uma verdadeira vacina contra a ambição também, para que o homem não viva eu não posso perder um dia de trabalho porque senão é menos dinheiro, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais coisas, eu preciso de comprar mais coisas, porque esse tipo de pensamento você transfere para o seu trabalho a sua confiança. E a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e faz da sua própria carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. Então, quando nós confiamos e trabalhamos, diz: Senhor, mas se eu parar um dia vai ser dinheiro que vai entrar menos. Deus está dizendo: confie em mim, porque o dinheiro que eu ponho na tua mão não é o teu trabalho que conquista, é a minha bênção que te dá. Então confie em mim, repouse em mim, confie que eu sou o Deus que te prospera. Você não precisa trabalhar como uma máquina ou como um animal, porque existem coisas mais importantes na vida. Jesus disse: a vida não é apenas comer e vestir, existem outras prioridades. Jesus disse: não estejam ansiosos por nada, sobre o que vocês vão vestir, sobre o que vocês vão comer amanhã, sobre o teto sobre a sua cabeça. Jesus disse: porque os pagãos, os homens sem Deus, as mulheres sem Deus é que tem esse tipo de preocupação. Vocês são filhos de um pai que os ama. E ele disse: olhem para os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu trabalho, com toda a sua inteligência, com todo o seu ouro, conseguiu jamais vestir uma roupa tão gloriosa como a que um lírio se veste. Ele disse: olhe para os passarinhos, eles não têm celeiros, eles não trabalham, entretanto o vosso Pai Celestial cuida deles e os alimenta. Ele disse: vocês valem muito mais do que os lírios do campo, vocês valem muito mais do que os pássaros, portanto Deus cuidará de você. Não viva de ansiedade, não viva de eu tenho que trabalhar.
quando as pessoas vêm para os Estados Unidos como imigrantes, essa é uma síndrome que pega muito imigrante, porque o imigrante ele começa a trabalhar feito louco, ele começa a deixar a família de lado, ele começa a deixar Deus de lado, ele não tem mais tempo para a igreja, ele não tem tempo para mais nada, ele quer fazer a vida, ele já sabe que já está com seus 30, 40 anos de idade, então ele diz, eu tenho que me preparar para a vida. Mas Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O quarto mandamento é para nós pararmos sempre em ciclos que se repetem semanalmente, para sempre nos lembrarmos que quem nos sustenta é Deus, e de que eu posso trabalhar e devo procurar o melhor desta terra, mas anyway, tudo isso um dia vai passar, e o que realmente vai ficar para sempre é aquilo que o meu relacionamento com Deus produziu. Portanto, o mais importante na verdade não são os meus 6 dias de trabalho, é o dia em que eu reservo para o meu Deus e digo, tu és o meu Senhor, tu mereces a minha devoção. Portanto, o quarto mandamento, ele era um dia de adoração. Ele não era só um dia para você parar de trabalhar. Ele era o dia em que, outras palavras, você tinha que congregar. Aqui é uma mensagem para os desigrejados. Esse novo tipo de cristão que acredita que não precisa de igreja. Eles dizem, eu não preciso de igreja. A igreja somos nós. Israel sabia disso. Israel já sabia que eles tinham que estudar a Bíblia e conhecer a Bíblia diariamente, não apenas no culto. Israel sabia que eles tinham que orar a Deus diariamente, não apenas no culto. Mas quando Deus estabeleceu o sábado, Deus estava dizendo, você vai parar o teu trabalho, você vai reunir a sua família e você vai ir para a minha casa, congregar com os teus irmãos, adorar com os teus irmãos, porque ainda que você ore para mim durante a semana, ainda que você me busque durante a semana, existe algo na comunhão dos irmãos, aonde quando eles estão unidos, ali eu libero uma bênção e uma vitória para todo sempre, que não existe na individualidade do cristão. Por isso a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, não deixem de congregar como tem sido costume de alguns, especialmente à medida que a volta de Jesus se aproxima. Portanto, o quarto mandamento é uma vacina contra os desigrejados. Não deixe de congregar. Para finalizar, eu gostaria de ler Isaías 58, 13 e 14. Isaías 58, 13 e 14. Deus diz, se você vigiar os teus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer o bem que quiser, para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado, e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir os seus próprios caminhos, de fazer o bem de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. É o Senhor quem fala. Deus está dizendo, se você observar e santificar o princípio de observar o sábado, não apenas como um dia de descanso, mas um dia de que semanalmente eu vou estar me congregando com o povo de Deus. Deus diz, eu vou te abençoar riquissimamente, eu vou te fazer cavalgar nas alturas, eu é que vou te prosperar. Você não terá falta nenhuma daquele dia que você ficou sem trabalhar, porque eu farei por você em um dia que você não trabalhou, muito mais do que você fez em 6 dias que você trabalhou.